Quase 100 trabalhadores da Prefeitura de Pindamonhangaba já aderiram ao PDV, Programa de Demissão Voluntária. A administração municipal tem mais de 3 mil funcionários concursados. O gasto com os salários desses servidores foi o motivo da Prefeitura abrir o PDV. Até agora, 98 funcionários aderiram ao programa. A Prefeitura de Taubaté, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, está promovendo esta semana a campanha Faça Bonito, uma ação do Comitê Nacional de Enfermagem à violência contra crianças e adolescentes. Serão realizadas várias ações durante essa semana, a campanha Faça Bonito. E quem vai contar para a gente sobre essas ações é a Renata, que é coordenadora do CREAS. Renata, o que é a campanha Faça Bonito? Então, a campanha Faça Bonito ela é uma campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate a esse tipo de violência, e aí o município de Taubaté está se mobilizando com ações de enfrentamento para a gente levar essa discussão para a sociedade. Como que faz para a gente identificar uma criança, um adolescente, qualquer pessoa que esteja sofrendo esse tipo de abuso? Os sinais eles são muito subjetivos, não existe uma situação específica que a gente consiga identificar. O que a gente tem como base são as mudanças de comportamento, os distúrbios de sono, a dificuldade da criança ou do adolescente estar se relacionando com um adulto ou com outra pessoa. Então a família tem que estar sempre atenta a um conjunto de mudanças no comportamento que podem levar a alguma possibilidade dessa criança estar sendo vítima de violência. Renata, e quando a família observa essas mudanças, o que ela deve fazer? A gente sempre orienta a importância de se fazer o boletim de ocorrência, a forma que a gente tem de responsabilizar o agressor. Mas, além da importância do boletim de ocorrência, hoje a gente tem no município uma rede de proteção que consegue auxiliar, orientar essa família a estar garantindo a proteção dessa criança ou adolescente. Então, esse é o papel do CREAS, junto a outros serviços da rede, como o Conselho Tutelar, o GAVES, os próprios CRAS que a gente tem no município, que a gente trabalha de uma forma articulada para auxiliar essa família no seu papel protetivo. Agora conta pra gente, qual que é a programação dessa semana, durante essa campanha Faça Bonito? Então, entre os dias 14 e o dia 18 de maio, a gente vai ter diversas atividades, junto com a Secretaria de Esportes do município, junto às escolas da rede de ensino municipal e estadual, além da caminhada que vai ter no dia 18, que ela está sendo promovida pelo CMDCA, e uma audiência pública para a gente levar essa temática à discussão, ao conhecimento da sociedade, para que a gente possa refletir melhor sobre o nosso papel. Os professores da rede pública de ensino, eles foram capacitados para trabalhar com os alunos esse assunto, Qual que é o papel deles abordando esse tipo de assunto na sala de aula? Sim, na verdade, a gente não pode repassar ao professor a responsabilidade da abordagem do assunto, mas ele precisa estar preparado caso o aluno traga essa temática. Então, é nesse sentido que está sendo realizadas essas capacitações para os professores e para a rede de ensino saber quais são os encaminhamentos a ser dados a partir do momento que aquele aluno ou que existe uma suspeita de violência sexual. Você comentou aí sobre a audiência pública. Qual que é a importância disso para a prevenção desse abuso contra crianças e adolescentes? É a informação. A gente tem um espaço de discussão do que está sendo feito no município, do que está sendo pensado enquanto políticas públicas para a gente poder proteger e montar uma rede de garantia de direitos das crianças e adolescentes do nosso município. Muito obrigada, Renata. Essa caminhada que a Renata citou aqui na programação desta semana, na campanha Faça Bonito, vai acontecer às 9 horas da manhã, na Praça Santa Terezinha, e a caminhada vai até a Praça Epaminondas. É um caminho curto, mas essa ação aí é para prevenção, para informar as pessoas o que deve ser feito em um caso triste como esse, de abuso sexual. Carolina Silva, de Taubaté, para o Repórter Setorial. Fique agora com a entrevista de hoje. Tem coisas que parecem tão óbvias que, de repente, só a gente convivendo com a situação e sendo chamado a atenção por alguém que seja especialista, vai observar. Eu aposto que você aí em casa tem algum parente ou tem algum conhecido que está vivendo esse tipo de situação. A geração canguru e a geração nem e nem. Nós vamos falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a psicóloga Júlia Gachi e também a psicoterapeuta Carolina Sembranelli. E realmente é uma coisa que
Foi chamada a atenção agora porque a presidente do IBGE falou que isso é um problema mundial. E aí nós estamos aqui hoje para refletir sobre esse tema. É uma coisa que vem crescendo bastante, né? A gente teve uma diferença, inclusive, no IBGE de 2002 até o de 2012, que em 2002 existiam 1 em cada 5 jovens, né, de 25 a 35 de anos. 25 a 35 anos, que é a geração canguru, que estavam na geração canguru. E agora, na última de 2012, já são 1 em cada 4 jovens que fazem parte da geração canguru. Deixa eu aproveitar, então, essa observação feita pela Júlia para saber também da Carolina Sembranelli se concorda com isso e se pode explicar para a gente o que afinal é geração canguru e geração nem. Pode ter gente em casa pensando que nem é que o filho seja um nenenzinho, mas não é bem aí, né? Geração canguru são os filhos que entre 25 e 35 anos que já têm condições de sair de casa e optam por não fazer. Sejam por querer estudar mais, por querer juntar um dinheiro para ter uma vida mais confortável no momento em que for sair de casa. Então, muitos deles estão até estudando, geralmente fazendo pós-graduação. Sim, tem alguns que fazem até doutorados, abrem a própria empresa. Aí tem tudo a ver, né? O canguru acaba de ser criado fora do ventre materno, né? Na sacola, né? Fica aquela sacola e o bichinho lá dentro, às vezes sai, às vezes volta e tal, né? E o canguru só sai quando ele se sente confortável para, né? E aí é o que os adultos vêm fazendo. Só quando eu me sinto confortável para, eu faço. E o nem é aquele que fica no colinho? Como é que é? A geração neném são jovens de 15 a 29 anos que nem trabalham e nem estudam e vivem na casa dos pais. Só na... Só. E assim, a diferença entre um e outro, porque a gente estava até conversando sobre isso, que às vezes tem filhos que passam dos 29 anos, mas não se encaixam na geração canguru. Por quê? Porque não tem condições para sair de casa. Então, são dependentes financeiramente, estruturalmente das famílias de origem. Porque mesmo que eles estejam dentro da faixa de 25 até 35 anos, mas eles não tenham dependência, eles tenham, né, uma dependência financeira, eles não consigam se sustentar sozinhos, eles não se encaixam na geração canguru. E às vezes não tem nem escolaridade, né? Porque Às ficam vezes não tem. no joguinho. Agora, isso aí é consequência de excesso de zelo dos pais, de não deixar o cara criar asa? Como é que funciona? Também, né? Vem de toda uma criação. Então, se os pais, desde o começo, não criam os filhos com autonomia, principalmente, né? Não incentivam eles a saírem, se sentirem seguros, existe essa necessidade maior de ficar em casa e de se manter em casa. Então, a gente percebe que existe uma dependência mútua. Tanto os filhos precisam dos pais, emocionalmente, quanto os pais precisam dos filhos, né? Então, essa criação vem desde pequeno. O neném, Carol, ele tem assim uma certa reação, uma certa ojeriza de ir à escola, talvez possa haver um processo de bullying, tem alguma coisa por trás disso? Podem estar relacionados, sim, né? A gente não pode generalizar e considerar, né, como a mídia muitas vezes coloca, que às vezes aquela pessoa que não trabalha, não estuda, seja simplesmente por escolha, né? Pode ser uma condição de saúde mental que essa pessoa esteja passando e por isso ela deixa de sair. Então é importante nós termos esse olhar, né? Porém, quando a gente para observar, os pais, eles tendem a se incomodar quando os filhos não fazem nada, né? Quando eles nem estudam e nem trabalham. E aí eles provocam os filhos, né, para eles conseguirem. Essa geração neném, ela é caracterizada por um número maior de mulheres do que por homens, né? Ao contrário da geração canguru. A geração canguru é maior em homens do que em mulheres. Então, porque as mulheres ainda no mercado de trabalho, as mulheres recebem menos do que os homens e muitas das mulheres que vivem na casa dos pais, elas têm filho. Então, às vezes, ela nem trabalha, nem estuda porque elas cuidam do filho e, às vezes, passam a cuidar dos pais também, né? Então, elas passam a ser cuidadoras. O jovem, que eu acho que já até não é tão jovem assim, já com 25 anos, 30 anos, ele
tem um senso de responsabilidade maior do que a mulher, tendo em vista que ainda é exigido mais do homem do que da mulher o sustento da família? Ele está buscando uma coisa que dê um rendimento maior, é isso? Então, na verdade, não existem um apoio sobre isso. O que falam é que a diferença de gênero, né, é porque as mulheres elas têm mais dificuldade de sair, primeiro, porque elas sofrem pressão social. Então, ainda tem aquela coisa de que a mulher só pode sair de casa quando ela for casar. E o homem não, muitas vezes ele pode sair só porque ele quer sair. E existe a diferença salarial, que dificulta um pouco a mulher sair de casa. E os homens, por outro lado, eles procuram prover mais. Então, se eles pensam em casar, ou se eles pensam em morar sozinhos, eles querem ter uma condição financeira boa. Então, muitas vezes eles ficam em casa, juntando um dinheiro, até eles terem condições de comprar um bem, comprar um apartamento para eles poderem sair. E eles gostam também do cuidado, né? Porque em casa tem roupa lavada, tudo Casa, pronto. comida e roupa lavada. Lavado, Que define, delícia, né? Algumas autoras elas falam que essa frase define essa Geração. É casa, comida e roupa lavada. Hotel 5 Agora, estrelas. tem tratamento ou não é necessário tratamento? Como é que fica isso? Eu vou te pedir, e também a Júlia, para a gente abordar essa questão na volta da entrevista, já aqui. Projetos no Senado Federal pretendem garantir e aumentar os direitos da mulher. A gente confere no próximo bloco.